Então, eu quero saber como que aconteceu. A droga entrou na tua vida ou você entrou na droga? Quantos anos você tinha? Isis, eu tinha 15 anos de idade. Fala um pouquinho próximo, pastor. Eu tinha 15 anos de idade quando eu conheci a cocaína. Sim. 15 anos, eu trabalhava numa empresa em São Paulo, meu primeiro emprego, e eu conheci as drogas. 15 anos. 15 anos de idade. E você falou uma coisa muito interessante. A droga entrou na minha vida ou eu entrei na droga? Sim. O que acontece? O jovem daquela época lá atrás, ele tinha uma dificuldade de relacionamento muito grande. Os jovens de uns 20 e poucos anos atrás, né? Hoje não, o jovem é mais interativo. Mas com essa interatividade toda que nós temos, a droga se tornou mais comum. Sim. Mas naquela época, os meus pais não sabiam lidar com a droga. Ainda mais uma droga que não era tão comum. Naquela época, a droga comum era a maconha. Sim. E não a cocaína. E como eu tive uma vida praticamente razoavelmente boa, por ser filho único, e não ter responsabilidades dentro da minha casa. E com 15 anos eu já tinha uma vida, tinha carro, já tinha moto. Tinha uma vida boa. Então a vida era muito fácil. Dizem por aí afora que a falta de oportunidade faz com que a pessoa erre. Não é bem assim. Erra quem tem oportunidade e quem não tem também erra. Sim. E eu passei uns 15 anos. Em 1997, eu tive o prazer de trabalhar numa agência de emprego. Eu tenho a minha formação em administração. Bacana. E atuei na área de departamento pessoal, desde os 13 anos de idade, né? E eu tinha uma facilidade muito grande, como uma pessoa de RH, departamento pessoal, são pessoas que se comunicam muito bem. E eu comecei a trabalhar nessa agência, e o nome da agência é Maranata. Eita, tinha um mistério aí. E eu não, na minha família só existia um crente, tá? E eu comecei a trabalhar, conheci um pastor, e esse pastor, que é meu pai na fé, ele pregando um dia para mim, ele falou que Jesus tinha uma obra na minha vida. E esse pastor foi transferido para uma empresa em Alphaville. E na empresa de Alphaville, nós estávamos locando pessoas lá e precisava de um encarregado de departamento pessoal. Aí a agência transferiu para Alphaville. E quando eu cheguei em Alphaville, o dono da empresa é o pastor Mauri, que está nos Estados Unidos. Eita, Deus. Então Deus ele começou a me cercar. Sim. Mas ali eu já estava com a idade mais 24 anos, 25 anos eu estava. E eu já estava num momento que eu tinha 5 anos que eu tinha entrado no crack. Então, o vício, ele é assim, o começo, ele é fantasioso. Mas, do meio em diante, ele é triste. Sim. Hoje nós lidamos com dependentes químicos e alcoólatras, e a gente começa a ver que naquela época lá atrás, o dependente químico, ele trabalhava. Hoje, o dependente químico de hoje está na rua. Está perambulando, está na Cracolândia. Sim. E eu, na empresa, eu já estava viciado em crack, e eu tive um problema muito sério dentro da empresa. E esse pastor, que é o pastor Mauri, o pastor Valtuídes, encontraram uma clínica em Itapevi. Olha que interessante. Você morava onde nessa época? Osasco. 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 Depois mudei para Barueri e descobri uma clínica em Itapevi chamada Missão Filadélfia. Missão Filadélfia. Isso. E eu vim para Itapevi em 1998. Faz tempo. Me recuperei aqui, eu tinha 26 anos. E depois que eu passei pelo processo de recuperação, porque muitos hoje dizem que força de vontade ajuda. Mas você pergunta para um dependente químico o que ele pensa da vida. O que ele acha, qual é o sonho que ele tem. Não tem pensamentos positivos mais,
sonhos ele não tem. E muitas vezes, você falou outra coisa que a gente tem que lembrar muito aqui. O papel importante que a família tem na recuperação de uma pessoa. Sim. Nós estamos vivendo no Brasil hoje uma desestabilização tremenda na estrutura familiar. Sim. Talvez seja um dos países que está sofrendo mais com essa estrutura familiar. Seja na parte financeira, seja na parte espiritual. Nós estamos aqui falando, né, de libertação e transformação, mas indiferente da religião, há uma instabilidade. Dentro de uma família, às vezes, se pregam 10 deuses. É verdade. Dentro de uma família, hoje, se tem várias regras. E eu, como era filho único, né, sou ainda filho único, sou o filho da mamãe ainda, então eu consegui vir para a casa de recuperação. Só que aí tem um outro detalhe. A Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica a casa. Sim. Mas a tola, com as suas próprias mãos, a Ela derruba. destrói. O que quer dizer isso? A minha esposa, a minha primeira esposa, ela tinha 18 anos quando eu casei. Na época. E ela segurou a onda. Segurou. Ela veio do Nordeste, do Piauí para cá. Ela era católica, como eu também fui católico, apostólico romano, por ser descendente, minha avó italiana. E a gente casamos, tudo certinho, tudo bonitinho. E quando ela descobriu a minha dependência química... Você escondeu? Escondi. Ah. Uma das coisas que você tem que ver no dependente químico, como no alcoólatra, é a palavra... ele não assume. Perdão. E ela descobriu. Descobriu por causa de vários motivos. Eu acabava não tendo meu compromisso de responsabilidade em casa. E ela falou uma palavra que eu não me esqueço. Quando o Mauri me procurou, quando o pastor Valtuides me procurou, ela trabalhava na mesma empresa que eu trabalhava. Ela trabalhava no setor de produção. E ela falou assim para mim: amor, eu não vou te abandonar. Vai se tratar. Então, a pessoa que tem um dependente químico ou um alcoólatra em casa, hoje é muito comum abandonar. É muito comum largar. Mas o amor excede todas as coisas. Sim. O amor, ele ajuda.